Eu quero continuar, nós estamos falando de Esmirna. Você se lembra ontem, meus amores? Deus abençoe, gratidão, shalom, um grande beijo, tá? Eu sei que eu não posso responder, é muita gente. Quando eu respondo para 5, 10, entra 50, 100, assim, eu não consigo mais. Então, a todos vocês que fazem parte, que me acompanham no Face, no Instagram, agora no Reels, né? Os Stories. Deus abençoe muito vocês, tá? Um grande beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Mas a palavra começa agora. O perfume da noiva que apaixonou o noivo. Né, Priscila, minha linda? Priscila, eu quero falar da carta de Jesus para Esmirna. Nós começamos ontem e, gente, não tem condição da pastora trazer uma igreja por noite, porque só para vocês entenderem um pouquinho, eu tenho um tempo grande de oração. Hoje eu estou cuidando da minha casa, que a minha filha a gente precisa trabalhar. E eu tenho horários, eu tenho umas 3, 4 horas, 5 horas que eu fico estudando. Então eu sei que eu estou muito em falta com vocês, mas é por necessidade mesmo, tá? E já é um estilo de vida o que a pastora faz. Então a pastora, vocês podem ver que ela não fica o tempo todo, né, nos meios de comunicação, tá? Mas eu quero trazer pelo menos uma igreja por semana, porque aí eu posso pesquisar, buscar fontes e tudo mais. Mas hoje eu quero continuar falando quando Jesus disse assim para a igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras. Está em Apocalipse 2, 9. Eu sei as tuas obras, em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E ontem eu falei assim, muito emocionada para vocês, né, Priscila, Márcia? Eu disse que era uma igreja que eles vendiam as coisas, eles eram muito prósperos, Zequinha. E aí, o que aconteceu com eles, pastora? Os romanos impediam o povo de comprar dos cristãos de Esmirna. Olha que judiação. Por que, pastor, impediam o povo de comprar deles? Porque eles criam em Jesus. Porque crer em Jesus, naquela época, gente, eles achavam que crer em Jesus era pego criança, era sacrificado criança. Eles não entendiam o que era o corpo e o sangue de Jesus. Então eles achavam que o corpo e o sangue de Jesus era, por exemplo, uma criança que era sacrificada. Era coisas erradas. Vocês estão me entendendo, não? Então o resultado daquela igreja de próspera, ela ficou pobre. E mesmo assim, gente, presta muita atenção, eles não deixaram de orar, Zequinha. Eles não deixaram de adorar. Eles não deixaram de perseverar. Foi uma igreja assim, que se eles não dessem, se eles não rendessem culto a César, tudo começou assim, com César, com Nero, com Vespasiano, com Domiciano. Se eles não prestassem culto, gente, qual era o preço, pastora? Era a morte. Porque é uma coisa muito triste de falar para vocês, mas no tempo desse povo de Roma, tinha templos, havia templos para adorar as autoridades romanas. Então eles eram tidos como deuses, pastora? Sim, como deuses, assim como no Egito. Então, resultado, uma igreja que pagou um preço tão grande. Eles eram queimados vivos, eles eram amarrados no muro, jogado piche e fogo, eles eram torturados, eles eram perseguidos, eles eram machucados. Eles chegaram ao ponto, por amor a Jesus, de passar necessidade material. E em nenhum momento, guardem isso, eles negaram a Jesus. Quando foi que eu passei por isso? Né? Fica aí a segunda reflexão. Quando foi que você passou por isso? E Jesus diz assim para eles: mas você é rico. Mas tu és rico. Então guarda uma coisa que eu vou te dizer: a verdadeira riqueza
estar em conhecer e obedecer a Deus, custe o que custar. Muitas vezes, quando você leu e prega, quando Jesus disse que se você quer me seguir, tome a tua cruz. Essa igreja entendeu o que era tomar a cruz. Hoje nós entendemos essa cruz como morrer. Morrer para o adultério, morrer para a fornicação, morrer para a mentira, morrer para o vício, morrer para a inimizade. Mas eles, olha aqui para mim, eles tomavam a cruz para morrer de verdade por Jesus. Pastora do céu. Gente, quando eu estudei essa igreja, ainda estou estudando, a minha menina, muitas vezes eu estou estudando, ela chega e fala, por que você está chorando? O que aconteceu? Ela não entende, né, mãe? Por que você está chorando, pastora? Fica aqui mais uma pergunta para mim e para você. Você paga algum preço por ser de Jesus? Eu conheci mulheres que apanhavam todas as vezes que iam para a igreja. Eram torturadas por marido. A senhora chegou a ver isso? Sim. Eu cheguei a ver maridos que amarravam mulher em casa, que trancavam mulheres dentro de casa. Mas assim, em 500 almas, eu vi 2, 3. Mas pessoas dando a vida por Jesus. Hoje existe isso, pastor? Sim. Países africanos, países comunistas. Há um levante muito grande de terroristas, que eu não quero falar o nome da religião aqui, contra os cristãos. O inimigo já tem se preparado, já existem grupos organizados, infelizmente até. Está com muita força na Alemanha, está com muita força na Europa e quer criar força no Brasil. Contra os negros, olha que maldade. Contra os judeus. Aqui no Brasil, contra os nordestinos, olha que maldade. É de emocionar, né? O que os negros fizeram para eles? O que os judeus fizeram para eles? O que os nordestinos fizeram para eles? O que os homossexuais fizeram para eles? Eu não entendo o ser humano, gente. Em nome de uma falsa religião, de uma falsa crença, porque verdadeira não é. Não é? Porque se Jesus respeita as pessoas, Jesus não obriga ninguém a mudar, gente. Ele respeita. E dar a vida e tirar a vida, que eu sempre soube, cabe a Deus. Quando o ser humano tira Deus do trono e se coloca no lugar dele, é tão duro. Você sabia que Nero não gostou de Roma, porque Roma era velha e ultrapassada para ele? E aí, resultado, ele bota fogo em Roma, né? O bonitinho bota fogo em Roma, e aí depois ele coloca a culpa nos cristãos. Quantos mil cristãos morreram? Os cristãos que adoravam em catacumbas. Onde que é isso, pastor? Cemitérios. Mortos. Nós precisamos orar hoje. Deus nos chama a orar pela igreja em toda a face da terra. Agora, que o sangue desse povo, da igreja primitiva, da igreja dos tempos dos imperadores, que o sangue deles foi semente, foram sementes. Não sei se vocês sabem, mas chegou um ponto que
que eu vou falar dele acho que semana que vem, que o imperador falou assim, olha, não adianta lutar contra esse povo. Quanto mais a gente mata, mais nasce. Entenderam? Resultado, meus irmãos. Jesus disse assim, eu conheço as tuas obras. A tua tribulação, a tua luta, o teu choro, o teu grito, a tua dor, a tua angústia e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Ontem eu falei sobre isso, hoje eu não quero falar muito, mas eu quero deixar um toque aqui para a minha vida e para a tua. É verdade, é muito preconceito com os negros, com os nordestinos, é uma vergonha isso. Eu acho isso uma vergonha, uma pouca vergonha. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, em nome de Jesus. Que quando você não tem Jesus, Ares, Modesto, você briga por religião. Você defende a religião. Pastora, quando é que a pessoa briga, se sente mais santo que o outro, mais ungido que o outro, mais conhecedor que o outro, mais verdadeiro que o outro? É quando ele não defende Cristo. É quando ele defende a religiosidade. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas esse povo está matando em nome de uma religião, que eu acho que vocês já sabem qual é, eu não quero falar aqui. Não brigue, não briguemos, respeitemos a minha, a tua, de qualquer um. Sabe por quê? Porque Deus não enxerga isso. Pastora, Deus não enxerga a placa? Não, nunca enxergou. Nunca. Deus enxerga reino. Pastor, o que Deus enxerga? Deus enxerga a noiva. A noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, queridos. Deus não enxerga isso. Então, gente, é uma ignorância tão grande, um machucar o outro, um ferir o outro, um se achar melhor que o outro. Deixa eu ir para frente, que esse assunto não é bonito, né? Esse assunto não é bonito. Não tem bom cheiro, né? É só um alerta só. É só um alerta. Resultado. Vamos lá. E Jesus disse assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus olha para Esmirna, que quer dizer mirra, e diz assim para ela, não tenha medo, mirra, do que você vai passar, por amor de mim. Quando Deus fala assim, não temas, Ele garante presença. Quando Deus fala para mim e para você, filho, filha, não tenha medo, eu estou junto. Você pode passar o que você tiver que passar, mas eu estou com você. Não te largo, não te deixo, não te desamparo. E disse assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Olha só. O que a igreja já estava passando, e o próprio Jesus falou isso para eles. Mandou escrever essa carta para sua noiva. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Pastora, foi a vontade absoluta de Deus que eles passassem por isso? Não. Mas foi a vontade permissiva de Deus. Foi aquilo que nós falamos ontem, antes de ontem, outros dias. Você só mostra quem você é, e eu só mostro quem eu sou. O mundo aí fora ensina o seguinte, dê poder a um homem, a uma mulher, e você vai saber quem ele é. Eu digo o seguinte, bata na cara de um cristão e você vai saber quem ele é.
Corrija um cristão e você vai saber quem ele é. É na tentação que você mostra quem você é. É diante das lutas, das tempestades, filhos amados, que você mostra quem você é e eu mostro quem eu sou. Vocês estão me entendendo? Não? E aí Deus falou assim para eles, Jesus falou assim, escreveu para ele, para essa noiva, e disse assim para eles, olha, vocês vão ter uma tribulação. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para que vocês sejais tentados. O inimigo nos tenta. E tentado todos somos. Cair na tentação depende de nós. Mas eu quero falar uma coisa para você, quando você é tentado, e você não cede à tentação, quando você é tentado a brigar, tentado a responder, tentado a cometer qualquer tipo de pecado, seja o que for, e eu e você não cedemos, você cresce em santidade, em consagração. Deus te olha. A gente precisa se preocupar muito com o que Ele pensa sobre nós, com o que Ele fala de nós, com o que Ele escreve para nós. Ele chega. Irmãos, eu estudando essas cartas, eu estudei há muitos anos atrás, de 7 cartas, ele elogia 2. Mas é impressionante como ele alerta. Ele diz assim, nada temas das coisas que há de padecer. Nada tema, igreja, porque a gente vai passar a partir de agora. Por quê, pastora? Porque a gente não pode mudar a situação. A gente não pode mudar a situação. Porque são as últimas horas. É a palavra que se cumpre. É a profecia que se cumpre. Mas o que, pastora, que a gente tem que se fortalecer? Na palavra, na oração, na adoração, na fé. Que a minha vida e a tua não poderia estar em melhores mãos. Onde está escrito o meu nome e o teu? De quem somos? Quando você conhece esse Deus, a quem você serve, a quem você se entregou, quem te chamou, quem te escolheu, quem te nomeou, quem te ensina, quem te exorta, quem te consola, quem te edifica. Acabou, irmãos. Acabou. O mundo inteiro orou por essa pandemia. Guarde uma coisa que eu vou dizer para vocês. Ela vai passar a hora que Deus falar. Vai passar. Vai passar. Foram santos embora que eu não sou digna de chegar. Eu não chego aos pés deles. Mas o céu olhou e disse, seu tempo aqui chegou, meu filho. Vem. Jogou a lança. Vem para mim. E nós, pastora? Cada dia que você acordar, que você fizer assim como o judeu, ó. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. É porque Ele ainda tem um propósito para você. E a gente tem que viver um dia de cada vez. Confiando e descansando nesse Deus. A palavra de hoje? Nada temas, minha noiva. Eu cuido de ti. Eu te adoro, eu te perfumo, eu te unjo. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E essa igreja passou por uma tribulação de no mínimo 100 anos, mas teve 10 dias desesperadores na vida deles. E eles enfrentaram. A luta deles foi com psicopatas. A luta deles foi direto com o inferno. Mas Deus os guardou, os guiou, os sustentou. Porque, gente, quando você olha para uma igreja dessa, você vai ver o fundamento dela, a raiz dela, que vem de Deus, que veio de Jesus, que veio dos apóstolos, testemunhas oculares que viram.
que foram chamados, que andaram, que comeram com Jesus, que dormiram com Jesus, que abraçaram Jesus, que viram ele curar, ressuscitar, paralíticos andarem, cegos vendo, leprosos limpos, mortos ressuscitados. E essa igreja que passou pelo Pentecoste, que nasceu ali, que já estava vestida e foi revestida, essa igreja ficou embriagada em Pentecostes. Tanto que eles disseram, vocês estão bêbados, eles não paravam em pé. Hoje, se a pessoa receber uma unção que ela não para em pé, não é de Deus, né? Tadinho. A igreja ficou embriagada, a igreja do Pentecoste. Os apóstolos falaram a língua das nações. Você sabe o que é isso, não? Uri abaixo, dom de maravilhas. Eles fizeram maravilhas. Prego em 3.000, prego em 5.000 se converte. E outra coisa, a luta tá grande aqui, a gente abre porta lá em Antioquia e vamos andando, e daqui a pouco quem chega nesses lugares aqui é Paulo. Depois chega em Éfeso Paulo, depois chega Timóteo. Depois chega João. E amanhã eu quero falar para vocês de Policarpo. Que eu tenho chorado com Policarpo. Falar o quê, gente? Era uma igreja o quê, pastora? Os pastores dela foram o quê? Sobrenaturais. Diz que muitas vezes, quando o apóstolo João, em Éfeso, começava a pregar, diz que as pilastras do lugar tremiam. Se as pessoas ficavam embriagadas, não paravam em pé. Jogaram João num tacho de azeite. Morre! Ele saiu nadando. Não sentiu nada. Porque lá, o homem que ele abraçou, ele disse, eu quero que ele fique. Esse não vai morrer como os outros. Todos os outros morreram martirizados, mas João não. Por que ele foi preso? Porque não morria. E aí ele foi para uma prisão de gente fora do normal, de anormais. Disseram, João é filho dos deuses. E eles achavam que a gente não pode permitir, porque eles tinham medo de João ser cultuado, quando João só cultuava a Deus. Depois de João, veio um menino, o homem que desde pequenininho foi criado junto com ele, veio Policarpo. Não tinha como essa igreja ser diferente, ela tinha raiz. Ela tinha fundamento, ela tinha história, ela tinha conhecimento, ela tinha unção. E se por acaso alguém fraquejasse na hora da arena, na hora da fogueira, quisesse dar uma resbalada, acaso a testemunha que a mulher puxava o marido e diz, vem filho, porque hoje a gente janta no céu. A igreja de Esmirna, gente. Não, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas aí Jesus fala assim para essa igreja, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Eles foram fiéis até a morte, pastor. Até a morte. Morte de verdade.
Morte de verdade, filho. Seja fiel, meu filho. Seja fiel, pastora Solange, até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meu filho, você pode morrer por amor a mim? Que não se preocupe não, eu te ressuscito. A segunda morte, meu filho, que é a morte eterna, que é a morte eterna, eu te livro dela. Porque eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que ressuscitou dentre os mortos. E quem me pertence, quem é meu, diz o Senhor, desse eu cuido. Então, pastor Solange, se a gente for para uma igreja ou em algum lugar e conhecer o Senhor Jesus e aceitá-lo como Senhor e suficiente Salvador da minha vida e for batizado, já não estou salvo? Não, e será? Tem uma caminhada aí. Tem que seguir. Tem que conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem que perseverar. Tem que permanecer. Tem que morrer para si mesmo. Tem que mostrar frutos. Tem que permitir que Cristo morra em nós. Nasça, morra, ressuscite e reine em nós. Porque muitos que querem Cristo como aquele que cura, que liberta, me dá, me dá, me dá. É o filho da de Jesus. Dá. Dá. Vocês não são assim, eu creio, né? Você é o Dadá? Ou você é o eu sou do eu sou? Eu sou do eu sou, pastora. Na alegria eu sou dele, na tristeza eu sou dele, com dinheiro eu sou dele, sem dinheiro eu sou dele. Insultado eu sou dele, amado eu sou dele, perseguido eu sou dele. Em qualquer situação eu sou do Senhor Jesus. Vocês estão me entendendo, meus amores? É na hora da luta que se conhece um cristão. É na perseguição, é na tribulação. O que vencer? Entendeu ou não? Nós temos uma caminhada. O que vencer? O que seguir? O que não parar? O que não der lugar à tentação? O que não der olhos ou ouvidos às circunstâncias, aos problemas? O que não cair nos encantamentos desse mundo? O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Você não nasceu para o inferno. Você não nasceu para o lago de fogo. Você não nasceu para a condenação eterna. Pastora, mas para quem foi preparado tudo isso? Para o diabo e seus anjos, não para mim, não para você. Nós só cairemos nesse lugar se nós quisermos, se nós não dermos lugar ao Senhor, se nós não colocarmos o Senhor e o seu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, gente. Amém, meus amores? Estou falando com gente inteligente. Gente, tem gente aí que eu não chego aos pés. Estou passando um pouquinho do que eu sei. Vamos seguir? Vamos perseverar? Esmir, em português, Esmirna. O que quer dizer Esmirna? Mirra. Só que a mirra, meu amor, para você sentir o perfume dela, guarde isso. Você tem que amassar ela. Você tem que triturar ela. Você tem que quebrar ela. Arabaioxô. E ela exala um perfume.
Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Quando a igreja dava sua vida por Jesus, porque eles podiam não morrer. Como que poderia impedir eles de não morrer, pastora? Se eles entrassem na arena, se eles entrassem naquele estádio e jurassem por César, que para eles era Deus, que eles renegavam Jesus, eles não morreriam. Mas eles não negaram Jesus, eles não renegaram o Senhor, eles não traíram o amor de sua alma, de sua vida. E a gente trai por tão pouco, não é? Mirra. Eu não sei se você se lembra, mas aqueles 3 sábios, que vocês chamam de reis magos, quando eles foram visitar Jesus, eles levaram ouro, incenso, mirra. Mirra é ressurreição. Mirra quer dizer renovo. Mirra quer dizer... Eles prepararam aquela criança. Eles sabiam que aquele Natal nasceu para morrer. Viver o verdadeiro Natal é morrer para si mesmo, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para a nossa carne, para o nosso eu. Mirra. Mirra era caríssima. A verdadeira mirra, vocês não têm noção do perfume que tem. Mas para você descobrir o perfume dela, você tem que quebrar ela, você tem que triturar ela, você tem que judiar dela. E quando fizeram isso com Esmirna, ela disse: nós somos de Jesus até a morte. O testemunho dessa igreja, Jesus fez assim, ó. O céu fez isso, ó. Esse cheiro que sobe para mim. Esse cheiro que sobe para mim é o cheiro da minha noiva. Peço para mim, filho. Peço o celular para mim, Mar. O cheiro da minha noiva. Peço para mim, filho. Da minha noiva apaixonada. Da minha noiva embriagada. O cheiro que não enjoa. O cheiro que não faz mal. Qual é o teu cheiro, noiva? Tem cheiro de pureza, nosso cheiro? Tem cheiro de bondade, tem cheiro de amizade, de unidade? Ou tem o cheiro da ingratidão, da impureza? Qual é o cheiro? Tudo que aquela igreja passou, Jesus gostou do cheiro.